fogo crepita no centro da praça. A multidão se aglomera em silêncio, os olhos fixos na jovem que caminha em direção ao ferro incandescente. O calor é insuportável. A fumaça sobe como um véu diante do céu cinzento. Não há júri, não há testemunhas. Apenas o olhar severo do padre, que ergue a mão e proclama: que Deus revele a verdade. Esse não é o início de uma lenda sombria, mas de um julgamento real na Idade Média. Um julgamento por ordália, quando a culpa ou a inocência de alguém era decidida não por provas, mas por um desafio físico considerado impossível. Acreditava-se que o próprio Criador interviria para proteger o inocente e expor o culpado. Alguns eram obrigados a mergulhar as mãos em água fervente, outros a carregar barras de ferro em brasa. Em certos vilarejos, os acusados eram lançados a rios profundos. Se afundassem, eram inocentes. Se flutuassem, eram culpados. A lógica parecia cruel, mas para aquela sociedade medieval, era a manifestação direta da justiça divina. Imagine-se no lugar da jovem diante do ferro em brasa. Cada passo ecoa como sentença. A pele arde, o coração dispara. Ao redor, o povo não vê tortura, mas uma cerimônia sagrada. O queimar da carne não é dor, é um oráculo. Por que homens e mulheres aceitavam tais rituais como verdadeiros julgamentos? Que fé sustentava tamanha crueldade? E quais histórias macabras os registros antigos nos deixaram sobre esses julgamentos estranhos? É isso que vamos desvendar agora. Para compreender os julgamentos por ordália, precisamos mergulhar no mundo mental e espiritual da Idade Média. Entre os séculos 9 e 13, a Europa era dominada por uma crença inabalável na intervenção direta de Deus na vida cotidiana. A fé não era apenas um aspecto privado, mas o alicerce de todas as instituições, política, leis, costumes. Nesse contexto, a ideia de que o Criador poderia revelar a verdade por meio de um teste físico não parecia absurda, mas lógica e necessária. As ordálias tinham raízes antigas. Povos germânicos já praticavam formas rudimentares de provas divinas, em que a inocência era medida pela resistência a dores e riscos. Com o avanço do cristianismo, essas práticas foram incorporadas ao sistema judicial europeu, adaptadas e revestidas de um caráter sagrado. A Igreja assumiu o papel central. Padres conduziam os rituais, abençoavam a água, o fogo e os instrumentos usados. O julgamento deixava de ser apenas um processo humano e se tornava uma liturgia, um sacramento de justiça. Existiam diversos tipos de ordália, cada uma aplicada em situações específicas. A mais conhecida era a prova do ferro em brasa. O acusado precisava carregar um pedaço de metal incandescente por alguns passos. Suas mãos eram então enfaixadas e, após alguns dias, inspecionadas. Se a ferida estivesse cicatrizando bem, era sinal de inocência. Se houvesse infecção ou necrose, a culpa estava comprovada. Outra versão era a ordália da água fervente. O acusado mergulhava as mãos em um caldeirão borbulhante para retirar um objeto, geralmente um anel ou pedra. Novamente, a cura da queimadura decidia o destino. A lógica era simples. Se Deus quisesse proteger o inocente, não permitiria que sua carne fosse destruída. Mas talvez a mais intrigante fosse a prova da água fria, aplicada principalmente em casos de feitiçaria. O réu era amarrado e lançado em um rio ou lago. Se afundasse, era considerado puro, aceito pela água, sinal de inocência. Se boiasse, significava rejeição. A água expelia o pecador. Paradoxalmente, sobreviver ao teste podia selar a condenação. Essas práticas não eram restritas a camponeses. Nobres, cavaleiros e até reis foram submetidos a ordálias. Cronistas registram episódios em que disputas territoriais ou acusações de traição foram resolvidas diante de altares, com fogo e água como juízes. Para uma sociedade sem sistemas avançados de investigação ou perícia, a ordália parecia garantir imparcialidade. Afinal, quem ousaria contestar o veredito de Deus? No entanto,
O uso das ordalhas também refletia um mundo marcado pelo medo. Medo do pecado, do julgamento eterno, da exclusão comunitária. O réu não enfrentava apenas a dor física, mas o peso da condenação espiritual. A comunidade inteira participava, reforçando a crença de que a verdade só poderia ser revelada pelo sagrado. Curiosamente, havia também a ordalha do pão e do queijo, usada em acusações menos graves. O acusado precisava engolir um pedaço grande de pão ou queijo consagrado, sem se engasgar. Acreditava-se que Deus faria a garganta do culpado rejeitar o alimento. Esse detalhe mostra como até os gestos mais cotidianos eram carregados de um simbolismo religioso aterrador. Assim, o cenário medieval se revela: vilas e cidades onde tribunais locais, orientados por clérigos, aplicavam rituais cruéis, mas aceitos como necessários. O mistério não está apenas nos ritos em si, mas na mentalidade que os legitimava. Para os homens e mulheres daquele tempo, justiça e fé eram inseparáveis. E, no entanto, por trás dessa crença fervorosa, surgem dúvidas perturbadoras. Quantos inocentes foram queimados, mergulhados, afogados, apenas porque confiavam na misericórdia divina? Quantas vidas se perderam em nome de um veredito que talvez nunca tenha vindo de Deus, mas apenas do medo coletivo? Os julgamentos por ordalha não eram episódios isolados, mas práticas enraizadas no cotidiano medieval. Quando se anunciava que alguém seria submetido ao fogo ou à água, a notícia espalhava-se com rapidez, reunindo multidões. Para uns, era um ato de fé. Para outros, um espetáculo mórbido. Em vilas e cidades, a praça se transformava em palco, onde o destino de uma pessoa seria decidido diante de todos. Um cronista saxão do século XI descreve um julgamento impressionante. Um homem acusado de roubo deveria enfrentar a prova da água fervente. O caldeirão foi abençoado pelo padre, e o réu mergulhou o braço até o cotovelo para retirar uma pedra. Quando o retirou, a carne estava em carne viva. Durante 3 dias, o ferimento foi mantido coberto. Quando finalmente se abriu a bandagem, o braço estava infeccionado. O veredito foi imediato: culpado. Poucos dias depois, ele foi enforcado. Na França do século XII, outro caso chamou atenção. Inês de Montvilliers, acusada de conspirar contra o conde, não poderia ser julgada como uma camponesa qualquer. O tribunal decretou a ordalha do ferro incandescente. Ela deveria caminhar 9 passos carregando a barra em brasa. Algumas fontes relatam que suas mãos ficaram destruídas. Outras insinuam que houve uma recuperação rápida, interpretada como milagre. O certo é que Inês sobreviveu politicamente e escapou da desgraça, mostrando que, em raras ocasiões, a ordalha podia servir até para restaurar reputações. As formas de ordalha variavam. Havia a prova da água fria, temida sobretudo em casos de feitiçaria. O acusado era amarrado e lançado em rios ou lagos. Se afundasse, era considerado puro. Se flutuasse, significava rejeição e a condenação. Era um dilema perverso. Sobreviver ao teste podia significar a morte. Na Boêmia, os registros falam de Marta, acusada de envenenar poços. Submetida ao teste da água fria, boiou de imediato. O povo aclamou o veredito como sinal divino. Sua sentença foi a fogueira. Mais do que um julgamento, era um espetáculo coletivo de medo e crença. Havia também práticas menos brutais, mas igualmente carregadas de simbolismo. A ordalha do pão e do queijo, por exemplo, aparece em crônicas anglo-saxônicas. Um sacerdote acusado de adultério deveria engolir um pedaço consagrado sem se engasgar. Não conseguiu. Morreu sufocado diante da assembleia. O episódio reforçou a ideia de que Deus agia até nos gestos mais simples, como o ato de engolir. Outro tipo era a ordalha do juramento, onde a palavra do acusado, sustentada por fiadores da comunidade, decidia o resultado. Se não conseguisse reunir testemunhas de confiança, sua culpa era presumida. Esse formato mostrava como a ordalha não era apenas sofrimento físico, mas também um mecanismo de controle social.
Apesar da força dessas práticas, críticas começaram a surgir ainda na Idade Média. Alguns juristas questionavam a validade da ordalha. Monges e pensadores alertavam para os riscos de transformar a fé em espetáculo judicial. São Bernardo de Claraval, por exemplo, criticava a ideia de que Deus deveria intervir a cada julgamento humano. Para ele, exigir isso era abusar da religião. Entretanto, a popularidade das ordalhas só começou a declinar de fato no século XIII. O desenvolvimento do direito canônico, as universidades de Bolonha e Paris e o Concílio de Latrão de 1215 marcaram o início da transição. O concílio proibiu oficialmente a participação do clero nesses rituais. Sem a bênção da Igreja, a ordalha perdeu sua legitimidade. Aos poucos, foi substituída por procedimentos mais racionais, como testemunhos escritos e inquéritos formais. Mesmo assim, em alguns lugares, as provas divinas persistiram clandestinamente por décadas. O povo ainda acreditava que o fogo, a água e até o pão revelavam segredos invisíveis à justiça humana. Era difícil abandonar a ideia de que a mão de Deus se manifestava na carne queimada ou no corpo que afundava. O impacto psicológico das ordalhas era profundo. Imagine uma vila inteira reunida, com sinos e rezas, observando o braço de um acusado ser mergulhado em água fervente. Dias depois, todos esperavam juntos para ver se a ferida cicatrizaria ou apodreceria. Não era apenas um processo legal, era um ritual coletivo que reafirmava a fé, o medo e a ordem social. Por isso, os julgamentos por ordalha se tornaram símbolos de uma mentalidade medieval em que justiça e fé eram inseparáveis. O ferro incandescente era mais convincente do que qualquer argumento. A superfície de um rio decidia vidas e mortes. Esses rituais revelam tanto a devoção intensa quanto a brutalidade de um tempo em que a fronteira entre religião e direito quase não existia. Os julgamentos por ordalha expõem um paradoxo fascinante. Eram vistos como manifestações da justiça divina, mas ao mesmo tempo revelavam toda a fragilidade e arbitrariedade do sistema judicial medieval. Ao analisar essas práticas, surgem hipóteses conflitantes que dividiam até mesmo os contemporâneos. Seria a ordalha realmente um instrumento da fé? Ou apenas uma forma brutal de controlar populações? De um lado, havia a convicção religiosa. Para a mentalidade medieval, Deus governava todos os aspectos da vida. Se o acusado fosse inocente, ele interviria de maneira milagrosa, protegendo sua carne do fogo ou sua garganta do sufocamento. Essa visão sustentava a legitimidade das ordalhas. Juízes, padres e camponeses acreditavam estar testemunhando a vontade divina em ação. A ordalha, nesse sentido, era menos um julgamento humano e mais um sacramento de verdade. Por outro lado, surgia a crítica prática. Muitos juristas começaram a questionar a lógica dos testes. O que dizer de um homem que já sofria de problemas de saúde e não conseguia engolir o pão consagrado? Ou de uma mulher lançada na água, incapaz de nadar? Estaria a culpa realmente provada? Essas perguntas cresciam em universidades e tribunais, onde começava a germinar um pensamento mais racional sobre o direito. Além disso, havia o problema político. Em algumas situações, a ordalha parecia ser manipulada em favor dos poderosos. Crônicas relatam casos em que nobres saíam milagrosamente ilesos, enquanto camponeses eram condenados com feridas agravadas por curativos mal feitos. A fé no julgamento divino podia facilmente se transformar em instrumento de opressão social. As próprias autoridades eclesiásticas ficaram divididas. Alguns padres defendiam que a ordalha era um meio legítimo de revelar a verdade. Outros, como São Bernardo de Claraval, denunciavam a prática como abuso da religião. A crítica teológica central era clara. Deus não podia ser obrigado a agir em cada processo humano. Reduzir a providência divina a um ritual de fogo e água era, para esses teólogos, uma forma de profanação. Outra hipótese levantada por estudiosos modernos é que muitas ordalhas funcionavam mais como rituais de coesão social do que como instrumentos de justiça. O importante não era tanto descobrir a verdade objetiva, mas reafirmar a ordem da comunidade.
O réu se tornava bode expiatório e o sofrimento público reforçava a crença coletiva. O espetáculo da dor transformava-se em catequese social, em que todos saíam convencidos de que o mundo ainda estava sob os olhos de Deus. Curiosamente, há registros de absolvições. Nem sempre os acusados eram condenados. Alguns sobreviviam às provas e eram declarados inocentes. Isso reforçava a sensação de que os julgamentos eram justos, pois permitiam resultados variados. No entanto, mesmo nesses casos, paira a dúvida: teria havido manipulação? Será que padres ajustavam secretamente a temperatura da água ou a duração do contato com o ferro? Alguns historiadores acreditam que sim. Para proteger inocentes ou garantir interesses políticos, as provas podiam ser suavizadas. O clímax desse conflito ocorreu no início do século XIII. O Concílio de Latrão IV, 1215, proibiu a participação do clero nas ordalhas. Sem a bênção da Igreja, o sistema desmoronou. Foi um momento decisivo, pois revelou que até os líderes espirituais reconheciam os limites do ritual. A partir daí, surgiram novos mecanismos de julgamento, baseados em testemunhos, documentos e investigação racional. No entanto, a memória das ordalhas não desapareceu. Pelo contrário, continuou viva como símbolo da Idade Média. Para alguns, prova da fé inquebrantável de sociedades inteiras. Para outros, lembrança sombria de um tempo em que a justiça era confundida com tortura. O fato de essas práticas terem persistido por tantos séculos mostra que, para o homem medieval, a verdade não era algo a ser buscado por meio de evidências, mas algo revelado pela mão invisível de Deus. E aqui está o grande dilema. Se a ordalha representava a fé, também representava o medo. Se mostrava confiança em Deus, também mostrava desespero diante da incapacidade humana de provar a verdade. Era um sistema construído na fronteira entre devoção e violência, entre esperança e crueldade. Esse conflito permanece até hoje no imaginário popular. Quando olhamos para trás e vemos homens e mulheres caminhando sobre brasas ou sendo lançados em rios, não sabemos se devemos admirar sua fé ou lamentar sua tragédia. Talvez ambos. Ao analisar os julgamentos por ordalha, é fundamental separar o que está comprovado historicamente do que pertence ao imaginário popular. Os registros mais confiáveis vêm de crônicas jurídicas e eclesiásticas entre os séculos IX e XIII. Documentos germânicos e francos descrevem claramente provas com ferro incandescente e água fervente. Há também registros anglo-saxônicos da ordalha do pão e do queijo, bem como relatos da prova da água fria aplicada contra supostos feiticeiros. Fontes como o Capitulário de Luís, o Piedoso, século IX, e coleções de leis canônicas confirmam a institucionalização das ordalhas como instrumentos judiciais. O Concílio de Latrão IV, em 1215, de fato proibiu a participação do clero nesses rituais, marco que levou ao seu declínio. Essa informação é amplamente corroborada por historiadores do direito medieval, como Robert Bartlett, em Trial by Fire and Water. Por outro lado, há exageros e lendas. Algumas crônicas falam de sobreviventes milagrosos que carregaram ferro em brasa sem se ferir, ou que afundaram serenamente em lagos sem respirar. Muitos desses relatos foram provavelmente embelezados para reforçar a ideia da intervenção divina. Também não há provas de que todas as comunidades aplicassem ordalhas da mesma forma. Em alguns lugares, esses rituais já estavam em desuso antes mesmo da proibição oficial. Outro ponto importante: a ideia de que a maioria dos acusados era automaticamente condenada não é totalmente precisa. Estudos de manuscritos judiciais mostram que havia absolvições. Alguns acusados eram de fato liberados após as feridas cicatrizarem bem. Isso não diminui a crueldade do sistema, mas mostra que ele era visto, à sua maneira, como equilibrado. Em resumo, os julgamentos por ordalha foram reais, documentados e aceitos durante séculos na Europa medieval. Mas o aspecto milagroso de muitos relatos pertence mais à mentalidade religiosa da época do que a fatos verificáveis. Os julgamentos por ordalha
revelam um dos aspectos mais paradoxais da Idade Média. De um lado, exprimiam a confiança profunda de uma sociedade que via em cada gesto humano a mão de Deus. De outro, expunham a vulnerabilidade de comunidades incapazes de distinguir fé de violência. O ferro em brasa, a água fervente, o pão consagrado, todos se tornavam altares improvisados, onde se acreditava que a verdade seria inscrita na carne. Esses rituais, hoje, nos parecem cruéis e irracionais. No entanto, para homens e mulheres medievais, eram um caminho legítimo para restaurar a ordem e a paz social. Aceitar a ordalha era submeter-se não apenas ao julgamento humano, mas à presença invisível do sagrado. A dor transformava-se em linguagem, e o corpo do réu em testemunho da justiça divina. O legado das ordalhas nos obriga a refletir. Até que ponto a humanidade já confundiu fé com poder? Quantas vezes práticas violentas foram legitimadas em nome do divino? O passado medieval, com seus rituais de fogo e água, ecoa como advertência. Quando a busca pela verdade abandona a razão e se entrega apenas ao medo, a justiça deixa de ser libertadora e se torna um fardo. E você? Ao olhar para essas histórias, acredita que a fé sustentava a justiça? Ou que a justiça se perdeu na fé?